Olá, boa noite, graça e paz vos sejam multiplicadas da parte de nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo. Que alegria poder estar com você em mais uma Clínica da Alma. A minha oração é para que Deus fale profundamente ao seu coração neste encontro e você seja edificado, que você experimente transformação em todas as áreas da sua vida, especialmente na sua vida emocional. Nós, na Clínica da Alma, ministramos um pouquinho de tudo, né? Nós falamos de vários assuntos, mas o nosso enfoque principal são as suas emoções, os seus sentimentos. Nós queremos ministrar a sua alma a cada encontro e cada vez de forma mais profunda. Às vezes, penso que você tenha vontade de que eu fale mais, que eu vá mais rapidamente ao lugar onde você precisa de cura, mas eu gostaria muito que você fosse paciente e soubesse que a cada encontro Deus está acrescentando algo novo, Ele está construindo em você uma nova mentalidade. Então, não seja ansiosa, ansioso, tenha paz. Eu tenho certeza que a cada novo encontro Deus vai acrescentar um pouquinho mais de graça, de sabedoria. A verdade é que Deus tem uma medida determinada para cada dia da nossa vida, para cada momento da nossa história, e não é diferente nos nossos encontros. Tenho certeza que para cada encontro Deus tem preparado uma porção, e você vai ser edificado e abençoado na medida em que o Espírito de Deus vai acrescentando revelação, lançando luz para abençoar, para fazer você crescer e amadurecer em todos os sentidos, especialmente na sua vida emocional. Eu não sei se você tem acompanhado a Clínica da Alma. Eu particularmente tenho sido muito abençoado a cada encontro, mas se você tem participado, você sabe que eu estou compartilhando um pouquinho da história de Davi. Eu estou falando a cada encontro um pouquinho mais das experiências que ele viveu, especialmente na sua vida emocional, na esfera dos seus pensamentos e sentimentos, e eu penso que nisso você também vai se identificando com o nosso personagem e vai sendo ministrado e abençoado pelo Espírito Santo de Deus. Na última vez que nós encontramos o Davi, ele estava na sala de um rei, o rei Ax, e ele se fingiu de louco para poder escapar da espada do rei. Ele poderia morrer naquele encontro, mas a verdade é que ele achou uma rota de fuga, ele escapou do rei, da espada dele, e numa tentativa desesperada para salvar a própria pele, ele foi para uma caverna, que é conhecida na Bíblia como Caverna de Adulão. Se você já estudou a Bíblia, ou se você é um estudante da Palavra de Deus, já deve ter lido em algum momento sobre a Caverna de Adulão, mas eu vou te dar uma referência para que você possa ler posteriormente. Está no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 22. Sempre que você lê um texto histórico, você tem uma porção de informação para você crescer em sabedoria. Eu não vou ler o texto todo porque é longo, mas eu vou lhe dar uma pista. Davi estava vivendo num verdadeiro redemoinho de situações ruins. A vida não estava nada boa, as circunstâncias não eram favoráveis, muito pelo contrário, parecia que tudo estava dando muito errado na vida de Davi naquele período. Ele havia perdido o emprego, ele havia perdido a mulher, sua casa, seu conselheiro, os seus amigos mais próximos e, por fim, ele estava perdendo a sua autoestima. Se você conhece um pouco o livro dos Salmos, se você já leu o livro dos Salmos, você sabe que os Salmos estão impregnados de muitos sentimentos, positivos e negativos, e a maioria dos Salmos foi Davi quem escreveu. E se você comparar esse momento da história, quando ele fugiu para a caverna de Adulão, se você comparar esse texto com os Salmos, você vai perceber que ele estava chegando no fim das suas forças. Eu gostaria que você fizesse essa comparação, que você lesse um pouquinho da história. 1 Samuel capítulo 22 é um bom ponto de partida, mas que você comparasse também com as coisas que ele escreveu no livro dos Salmos, porque você vai entender um pouco melhor esse contexto. Eu diria que o Davi estava chegando ao fim das suas forças.
Isso fica mais evidente quando você lê o tom grave com que ele escreve o Salmo de número 142, que aliás é um salmo que eu já preguei na nossa clínica da alma. Eu gosto de voltar atrás nos textos bíblicos, porque o Espírito Santo, ele dá ênfase, muitas vezes, durante as pregações, a pontos para os quais ele quer chamar a nossa atenção. E eu fico sempre muito atento quando Deus me dá textos repetidos. Às vezes eu vou orar e Deus me diz, pregue tal texto. Passa uma semana, eu vou orar e digo, Senhor, qual é a palavra revelada para esse momento? E Deus me dá o mesmo texto ou um texto paralelo, semelhante. Aquilo chama a minha atenção. Se eu tornar a orar num próximo culto e Deus me der de novo aquele texto ou algo semelhante, então logo eu percebo, Deus está chamando a atenção para algo que Ele quer que eu veja com mais profundidade. Eu gostaria que você enxergasse da mesma maneira. Se nós pregamos aqui algumas mensagens seguidas, falando de Davi e dos momentos que ele viveu, que você identificou como sendo parecidos com coisas que você tem vivido na sua própria história particular, talvez Deus esteja chamando a sua atenção, a minha atenção, para algo que Ele quer que nós vejamos com mais importância, com o devido valor. Eu estou falando, querido, de você olhar para aquilo que Deus está apontando 1, 2, 3 vezes, a ponto de você dizer, Deus, o que o Senhor quer falar comigo? Por que o Senhor está chamando a minha atenção exatamente para esse ponto, para essa circunstância? Isso tem algo a ver com a minha realidade, com a minha vida, com esse momento que eu estou vivendo? Ensina-me, Senhor, abre os meus olhos para que eu veja, toque os meus ouvidos para que eu ouça, toque o meu coração com revelação, me leve além da letra, para que eu possa entrar num lugar de experiência com o Senhor. Por que você está falando isso, bispo? Porque Deus já tem me dado, pela 3ª semana, um texto bíblico falando de Davi, de suas emoções e de circunstâncias que ele viveu, que são muito semelhantes a coisas que nós vivemos na nossa história diariamente e que não podem passar despercebidas. Se você me perguntar, bispo, quais eram os pontos de destaque, comparando o livro de Samuel com os Salmos, quais são os pontos que chamam mais a atenção dentro desse contexto na história de Davi? Bem, eu diria, queridos, que ele estava vivendo num estado de vulnerabilidade. Essa palavra não é muito comum, a gente não usa muito, mas era assim que Davi estava, vulnerável. Ele estava vivendo um momento delicado. Ele não tinha segurança, ele não tinha comida, ele não tinha com quem conversar, ele não tinha uma promessa para aquele momento específico na qual ele pudesse se apegar. Eu penso que ele estava vivendo um período muito ruim, na expectativa de que alguma coisa pudesse acontecer para mudar todo aquele quadro, toda aquela realidade. Você já deve ter vivido momentos assim na sua vida, em que você não tinha também uma promessa na qual se apegar. Normalmente, quando a gente vive períodos assim, a gente meio que é conduzido pela circunstância, não é? Eu não tenho um lugar firme onde eu possa ancorar meus pensamentos. E aí, querido, a cabeça vai para todo lado. Os pensamentos vagueiam para tudo que é lugar. Você fica à mercê das setas, dos dardos inflamados, das sugestões, das mentiras, das insinuações que o inimigo lança contra a nossa mente quase que o tempo inteiro. Eu não diria que é diariamente, eu diria, querido, que hora a hora, momento após momento, o inimigo das nossas almas está procurando tirar vantagem dessa nossa vulnerabilidade para nos oprimir, para nos afligir. Se você me perguntar, bispo, será que Davi sonhava com dias melhores? Todos nós queremos isso. O Davi não era diferente. Se eu estivesse pregando
aquela nossa mensagem lá do começo da Clínica da Alma, eu lembraria de Elias, um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Será que Davi era diferente? Eu não acredito. Eu penso, querido, que como eu, você, cada pessoa que vive em cima desta terra, neste mundo, em algum momento nós já nos pegamos assim, dizendo: para onde eu vou? O que é que eu faço agora? Deus, por favor, socorra-me, porque eu estou sem direção. Eu quero que você guarde essa expressão: eu estou sem direção. Eu costumo dizer na comunidade que quando eu não sei o que fazer, eu tenho que saber para onde ir. Eu preciso de um porto seguro. Todos nós precisamos de um ancoradouro, um lugar onde a gente possa lançar nossa âncora e dizer: Senhor, a correnteza está violenta e eu sou tentado a fazer coisas, a tomar decisões, a agir segundo os meus sentimentos, os meus próprios pensamentos. Isso é perigosíssimo. Eu quero falar sobre isso com você, porque naquele momento ruim, eu diria que Davi, ele provavelmente se sentia longe de tudo, longe de todos, sozinho, desamparado, exceto de Deus. Evidentemente, ele era um homem de fé, ele era um homem que se mostrou muitas vezes corajoso, destemido. Aliás, ele é conhecido na Bíblia por causa da sua coragem. Mas você sabe, querido, que existem momentos que a nossa valentia, a nossa determinação humana, ela não é suficiente. Nós estamos falando de um homem de guerra, nós estamos falando de um lutador, nós estamos falando de uma pessoa que não temeu enfrentar gigantes, leões, um homem que não teve medo de exércitos que conspiraram contra ele. Bom, você sabe que o próprio rei Saul está no seu encalço. Em todo o tempo, esse homem tem se mostrado um homem corajoso, ele tem se mostrado um homem valente. Mas nesse momento, quando você lê os Salmos, você vai encontrar uma pessoa fragilizada, uma pessoa cansada, exaurida, não é? Esgotada. E embora ele aparentemente tenha perdido tudo, não há momento em que eu vi na Bíblia Davi perder sua fé. Ele clamou a Deus no momento mais difícil. Talvez ele não soubesse o que fazer, mas ele sempre soube para onde ir. Ele foi para a presença do Senhor e ele clamou por livramento. Se você tem acompanhado as minhas ministrações aqui na Clínica da Alma, você sabe que quando Davi pediu o livramento do Senhor, ele estava vivendo no extremo. Eu não sei que jeito você está vivendo. Se a correnteza, ela pegou você na altura dos joelhos, se a correnteza e as águas contrárias pegaram você pela cintura. Eu não sei se nessas águas tumultuadas e contrárias, você já não está tentando manter o pescoço para fora, ou quem sabe o nariz, para não afogar de vez. Eu penso que a situação de Davi era muito ruim pelo teor que ele descreve nos Salmos. Eu não sei se esse momento, se eu estivesse ouvindo você falar pessoalmente, seria muito diferente. Eu estou falando talvez muito mais da sua vida emocional, mas também pode ser da sua vida financeira, pode ser da sua vida conjugal, pode ser da sua vida pessoal, pode ser da sua vida espiritual. A palavra de Deus, ela se enquadra, ela se encaixa perfeitamente em qualquer área da nossa vida. É você que vai ouvindo e o Espírito Santo de Deus vai identificando e dizendo para você: essa palavra que o meu servo está liberando e falando tem tudo a ver com o que você está vivendo, porque é para você que eu estou falando tudo isso nesse momento. Se você me perguntar: bispo, o que Deus quer comigo nessa hora para te dar essa palavra que você está ministrando? Ele está chamando a sua atenção para esse ponto de mudança, aonde você está nesse exato momento. Que palavra você disse? Ponto
ponto de mudança. Por que você está falando disso, bispo? Porque Davi estava num ponto de mudança, porque eu acredito que você está num ponto de mudança, onde você pode tomar decisões acertadas, mesmo estando fragilizado, mesmo estando em sofrimento, mesmo estando num tratamento divino que você às vezes não entende, não compreende. Por que é que tudo isso está acontecendo? No ponto de mudança, quando a gente passa por ele, e olha, eu vou te dizer, existem muitos pontos de mudança que você pode encontrar ao longo do caminho na sua existência. Eu estou falando desse ponto de mudança que você está vivendo agora. Bispo César, o que você sabe da minha história e da minha vida para você dizer isso? Eu sei muito pouco. Agora, eu creio absolutamente naquilo que Deus diz através da sua palavra. Quando eu orei por você, por sua família, por suas necessidades, o Espírito de Deus trouxe ao meu coração que hoje, nesse encontro, eu deveria falar sobre ponto de mudança. E se você me perguntar de onde veio essa inspiração, eu creio absolutamente do Espírito Santo de Deus. E se você me perguntar por que justamente hoje, a pedido de alguém, por sugestão de alguém, ou na sua oração, bispo, Deus revelou essa palavra ao seu coração, eu acredito, querido, que esse é o dia, esse é o momento, é o tempo perfeito de você ouvir a voz do Senhor e dar crédito àquilo que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Deus, o próprio Deus, estava levando Davi àquele ponto, que eu chamei de ponto de mudança. Um ponto aonde a mente, aonde o coração, os sentimentos, a vontade, aonde a alma de Davi poderia ser modelada, poderia ser tratada, para que ele então pudesse ser usado de acordo com a vontade perfeita do Senhor. A gente que conhece a história bíblica sabe que Davi, assim como você e eu, ele nasceu para um propósito extraordinário, para um plano perfeito. Até ali, ele já havia experimentado alguns momentos extraordinários do plano do Senhor para a sua vida, mas é claro que ele não tinha experimentado tudo, assim como eu creio que você já deva ter tido algumas experiências maravilhosas, das quais você não quer se esquecer, mas também, nessa altura da vida, você já pode ter aí com você o relato, a memória de algumas experiências que você não queria ter vivido, e que se você pudesse, se esqueceria com certeza. Os momentos maus, normalmente, a gente quer esquecer, mas você não pode fugir para sempre da sua própria história. Você não pode fugir para sempre daquilo que você viveu ou tem vivido, ainda que para você pareça um assombro. Eu diria, querido, querida, que chegou o tempo, nesse ponto de mudança, de você enfrentar tudo aquilo que precisa ser enfrentado sem medo. Ainda que transformação custe para você alguma espécie de sofrimento por causa do tratamento. Bispo César, me diga que eu não vou ter que enfrentar nada que me cause dor. Querido, querida, quando nós vamos tratar a ferida de uma alma doente, nós temos que limpá-la. Se for preciso, nós vamos ter que limpá-la profundamente. E eu não posso garantir para você que nesse tratamento de Deus, você não vai passar por alguns momentos desconfortáveis. É possível que isso aconteça, sim. Davi estava sendo levado para um ponto da sua história, da sua vida, onde ele seria modelado, onde ele seria tratado, para depois então ele poder ser usado. Deus tinha um plano para a vida de Davi, torná-lo um grande homem. Só que para isso, Deus teria que reduzir ele a nada. Eu quero que você preste muita atenção nisso que eu estou lhe falando. No caso do Davi, ele estava destinado a ser grande, mas para isso, ele tinha que aprender a ser pequeno diante das circunstâncias, diante das realidades para as quais ele se sentia suficiente.
Como assim, Bispo César? Eu não estou entendendo o que você está dizendo. Para redirecionar a sua vida, às vezes Deus precisa pôr você e eu num tratamento, reduzindo o nosso ego. Reduzindo aquele pensamento ou ideia que nós temos de nós mesmos. Deus nunca vai aceitar essa grandeza natural que os homens, os seres humanos, que nós carregamos junto conosco. Isso é bíblico, isso tem que ser lembrado. Se nós vamos falar de tratamento da sua alma, nós vamos ter que mencionar esse assunto. Bispo, isso me causa incômodo, temos que enfrentar. Isso provoca em mim alguma dor, suporte firme, você vai sair vitorioso. Mas nós não podemos fugir do tratamento de Deus, principalmente se Ele vai tratar com o nosso eu, ou com o nosso ego. Bispo César, eu quero ser esse grande homem para o qual eu fui destinado lá no ventre da minha mãe. Tá, eu vou te ensinar que para tornar você grande, Deus vai te reduzir a ponto de você ser ninguém. Por que eu preciso desaparecer? Para que Cristo possa aparecer. É assim que funciona. Deus esgota o meu eu, Ele vai ter que esgotar todas as tuas forças, e para isso, se necessário, Ele vai usar de todas as armas, Ele vai usar de todas as ferramentas. Normalmente nós não gostamos do tratamento divino quando Ele começa a nos esgotar da nossa força própria. Talvez muitas coisas você tenha lutado para alcançar e tenha tentado fazer isso na força do teu braço. E o Espírito Santo esteja te ensinando exatamente nesse momento da sua vida, não por força, não por violência, é pelo Espírito do Senhor. Não é pelo teu querer demais, é por causa do meu plano, é por causa do meu propósito. Não é por causa da sua obstinação, é por causa da minha graça, é por causa da minha misericórdia. Bispo, do que você está falando? Estou falando, querido, de Deus redirecionar a sua vida absolutamente. Pegar você num ponto de mudança, transformar você por dentro, para que tudo aquilo que você vai viver do lado de fora seja de fato uma mudança verdadeira, uma experiência transformadora, a ponto de você se tornar grande. Eu digo para a igreja, quando eu estou abençoando as pessoas nas nossas celebrações, você está destinado a nunca mais tornar a ser pequeno. O desejo de Deus é engrandecer, e eu não estou falando no sentido negativo, de vanglória, estou falando no sentido de exaltar por cabeça. Estou falando, Deus quer honrar você, naquilo que você tem desejado, naquilo que você tem buscado, naquilo que você tem sonhado nele. Eu disse isso aqui no nosso último encontro: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega teu caminho para o Senhor, confia nele, o mais Ele vai fazer. É claro, querido, que quando Deus está fazendo a obra de mudança, nem sempre eu e você iremos sorrir, até porque Deus vai ter que esgotar o teu eu, reduzir a tua força humana a nada, para que você se torne absolutamente dependente dele. Quem é de nós, na sua sã consciência, que quer ser dependente? Tudo que as pessoas mais querem na vida é ser independentes. Todo mundo luta por isso, sonha com isso, anseia por isso. Claro que se eu pregar ou propor dependência, a maioria das pessoas, na sua força humana, na sua sabedoria humana, na sua razão ou raciocínio humano, dirá: eu não quero ser dependente de ninguém. Isso é uma situação humilhante, isso é terrível. Não existe coisa pior do que você depender dos outros. Pois é, aí vem Deus e diz: como é que é seu nome? Eu quero você dependente de mim. Eu vou tirar toda a tua suficiência humana, porque aí tem um tanto de arrogância, prepotência, soberba, loucura.
Bispo César, eu pensei que a mensagem da loucura só caía bem para o Davi, quando ele babava lá na casa do Ax, feito um louco. Não, querido, tem muita gente sã agindo como se fosse louca. Sabe por quê? Porque elas querem vencer separada do Senhor. Elas querem viver o excelente, mas Deus à parte. Elas querem conquistar e manter na força do seu braço, humanamente. Loucura, isso não vai dar certo. Quantas vezes o Davi quis sair vitorioso, e quantas vezes Deus teve que colocar ele no lugar dele e dizer: Davi, eu tenho um plano de vida vitoriosa, eu tenho um plano de triunfo para você, mas não é do seu jeito, não é segundo a sua razão, raciocínio. O meu plano está muito acima dessa tua imaginação. A minha vontade é muito maior e mais excedente do que essas coisas que você tem pensado com a sua mente racional e achado: isso é o melhor de Deus para mim. Você vai se surpreender quando você conhecer o excelente do Senhor. Você vai perceber que nada disso que você imaginou com a sua mente humana se compara àquilo que o Espírito Santo tem preparado para você, mas para isso ele vai ter que redirecionar a sua vida. Ele vai ter que pegar você naquele ponto de mudança que eu falei e dar sentido, direção, razão, propósito para essa sua existência. Isso é possível, bispo? Claro, se você se render. Claro que é possível, se você se deixar conduzir. Claro, o Espírito de Deus vai usar todas as ferramentas. Eu não disse isso para você? E algumas parecem muito estranhas para nós, mas eu queria que você não temesse o tratamento de Deus, porque Ele sempre tem a ferramenta certa. Ele sempre sabe até que ponto Ele pode permitir que as águas se movam contrárias para não te perder, porque Deus não quer que você vá na correnteza, mas também não significa, querido, que Ele vai poupar você das águas. Então, escuta isso, eu vou repetir: Deus não quer que você vá na correnteza, mas também não vai poupar você das águas contrárias. Como é que isso acontece, bispo? Deus, Ele conhece você, Ele conhece a sua estrutura, Ele conhece o seu emocional, Ele conhece o seu psicológico, tanto quanto conhece o seu físico e tudo mais. O fato, querido, é que Ele sabe até que ponto Ele pode permitir que as coisas caminhem numa certa direção, para que Ele possa tratar com você, mas não perder você. O propósito de Deus é tratar, não é perder. O propósito de Deus é deixar o fogo arder até no ponto em que Ele consegue mudar você. É como se fosse uma peça de ferro que o fundidor está trabalhando. Ele quer dar um novo formato para essa peça. Se ele deixar passar do ponto, derrete a peça. Mas se ele tentar mudar a peça até ela chegar no ponto de ser modelada, é dura demais, não muda. Então, se você me perguntar como é que Deus vai fazer, bispo, Ele vai deixar essa circunstância levar você ao ponto de você dizer: Deus, eu preciso de Ti. Deus, eu mais do que preciso de mudança, quero mudar. Porque muita gente que fala para Deus: Senhor, eu preciso de mudança, não quer mudar. Eu já ensinei isso para você, né? Querer mudar não é mudar, entender que precisa mudar não é mudar, sentir desejo de mudar não é mudar. O que é mudar, bispo? É mudar mesmo. Mudança na Bíblia vem da palavra metanoia, está ligado à nossa maneira de pensar. Muitas pessoas até entendem: eu preciso de mudança, mas na prática não quer mudar não. E aí, bispo, aí tem que orar. Às vezes ela mesma não ora, alguém tem que entrar em cena orando por ela. Para isso que Deus usa os intercessores, quebrantar aquele coração. Querido, quando Deus consegue colocar uma pessoa no ponto de mudança, normalmente o ambiente não é favorável, não é agradável. Eu não conheço pessoas que estavam sendo tratadas por Deus num ponto de mudança, que estivessem assim aplaudindo e dizendo: que coisa boa que eu estou vivendo. A maioria vai dizer: uau, que barra, que dificuldade. Deus, só a Tua graça e misericórdia
para eu viver e vencer essa hora. Mas se você perguntar para essas pessoas depois, você se arrependeu de ter se rendido totalmente a Deus e permitido que Ele fizesse a obra? Essa pessoa vai dizer: bendito seja o Senhor, que acendeu o fogo e não me tirou antes, porque eu não ia mudar de verdade. Bendito seja o Senhor, que me ensinou. E não foi fácil não, eu aprendi na prova. Querido, esse ensinamento é que vai ficar para sempre, porque a facilidade não produz nada de glorioso na vida de ninguém. Agora, aquilo que te custar, você vai dar valor, pode ter certeza. É assim comigo, é assim com todo mundo. Aquilo que não tem preço não vale nada, mas aquilo que custa, aí você valoriza e diz: Deus, eu é que sei o quanto é importante para mim estar hoje de pé, que eu vivi a maior parte da minha vida caído. Hoje eu valorizo o fato de estar de pé, sustentado pela graça do Senhor, porque eu fui achado num sepulcro. Eu vivi praticamente a vida inteira rastejando. Hoje eu sei o valor de tudo aquilo que Deus tem me concedido, porque vivi a vida sem. Não fosse a graça, não fosse a misericórdia, não fosse Deus, nem eu nem você estaríamos aqui. É verdade que até Deus te botar de pé e firme, você teve que passar um período ajoelhado, mas isso também valeu a pena, viu, querido? São pelo menos 3 fases da transformação que todo mundo vive: um período tombado, um período ajoelhado, outro de pé. Se você me perguntar quem é que sabe dar valor para os pezinhos bem firmados, quem viveu a vida inteira caído, sabe o valor, sabe experimentar, celebrar e ser grato pela vitória que o Senhor concedeu. Era assim que o Davi estava vivendo naquele momento, depois que saiu da caverna, né, e foi levado àquela experiência de ter a sua vida transformada pelo poder de Deus. Deus teve que reduzir o Davi a quase nada, para que ele pudesse desfrutar de tudo aquilo que Deus havia preparado para ele. É verdade, ele teve que ser esgotado, exaurido, até não ter mais força própria para poder lutar. E se você me perguntar: bispo, o que é que Deus faz quando você sente assim, sem forças? O Espírito de Deus entra com a sua graça e diz: agora é hora de eu fazer a minha obra perfeita, completa, transformadora. Eu tenho a impressão, lendo esse texto, que o Davi havia chegado num momento da sua vida aonde ele enxergou o fim de tudo. Eu estou falando, querido, dos salmos que ele escreveu e do contexto com que ele descreveu os sentimentos e as dores da sua alma. Ele precisava de um novo começo, ele precisava de uma chance para recomeçar, e essa chance estava sendo dada para ele dentro da caverna. Você vai achar muita graça: bispo, você está falando de reconstrução a partir do quê? Aqui nesse caso é do nada. Deus zerou o saldo do Davi e ele vai ter que começar a viver aquela nova história que Deus havia escrito com a sua graça e com a sua misericórdia. É maravilhoso, viu, querido, pensar que naquilo que parecia ser o fim de tudo, havia um novo começo preparado por Deus para que o rei tão famoso da Bíblia, Davi, pudesse reconstruir a sua história. Eu vou ler 2 versículos para você, acreditando que você vai ler o capítulo inteiro aí na sua casa, para você entender detalhadamente o novo começo que Deus concedeu para o
jovem Davi, que se tornou um rei experimentado. Em 1 Samuel, capítulo 22, no versículo 1 e 2, está escrito: Davi fugiu da cidade de Gate, e ele foi para a caverna de Adulão. Isso é o que eu estou compartilhando com você. Quando os seus irmãos e a família de seu pai souberam do que estava acontecendo, eles foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Diz o texto que havia ali dentro da caverna pelo menos 400 homens. Bom, esse texto precisa ser dividido em duas partes para eu poder explicar ele melhor para você. O texto é uma narrativa histórica, tá? Então, aquilo tudo que eu já venho falando, agora está aqui descrito no segundo livro de Samuel. O Davi, que saiu fugido das mãos do rei Gate, vai para dentro de uma caverna se esconder. E lá dentro da caverna, ele, pensando que estava sozinho, foi surpreendido por uma porção de gente, né? E acabou se tornando líder de gente em dificuldade, endividada e descontente. E o grupo não era pequeno, era uma turma aí de uns 400. Você sabe que tem uns momentos na história de Davi que são muito engraçadas, né? Quando eu olho esse texto e vejo Deus colocando na mesma caverna onde ele tentou se esconder 400 pessoas, eu acho engraçado. Eu digo, Deus tem um senso de humor maravilhoso. Primeiro, eu saí daquela cena onde o rei, não é? Eu não estou falando do rei de Gate, estou falando aqui do rei Davi, que nós sabemos que ele é o rei famoso da história, que babou, né? Fingiu demência. A cena é hilária, é muito estranha, mas parece que não acabou a estranheza da história aqui, não é? Porque de repente nós achamos que ele está sozinho, encavernado, e descobrimos que tem uma porção de gente na pior, né? Porque o povo que está ali, está todo mundo na pior. É gente descontente, é gente endividada, são pessoas que estão fugindo de alguma forma de uma realidade muito ruim, do tipo, ninguém quer ter que viver. Eu vou abrir um parênteses aqui, antes de ler e de falar para você dessa situação, que fazia tempo que o Davi estava assim meio que abandonado na história. Você lembra do Davi, quando ele quase que foi esquecido, né? Na verdade, ele não foi esquecido de verdade. O profeta Samuel foi até a casa procurar um futuro rei, e de repente o Jessé apresentou seus filhos e esqueceu simplesmente de que havia o pastorzinho de ovelhas que estava lá no canto. Você conhece essa história, não é? O Samuel perguntou: todos os teus filhos estão aqui? Ele disse: sim, todos estão aqui. Ele disse: não, pera lá, tem um que eu não chamei, e era exatamente o Davi esquecido, tá? Eu queria só lembrar você que uma pessoa pode de repente ter enfrentado uma história de abandono, de rejeição, e nem por isso, querido, significa que ela não tem perspectiva de viver uma novidade de vida, tá? Talvez você tenha aí essa lembrança de: puxa, nunca ninguém me valorizou, nunca ninguém deu a devida importância para mim. Acho que o motivo das coisas serem como são e eu não ser uma pessoa absolutamente feliz e realizada seja o fato de... Conversa, viu, querido? Conversa. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Se você olhar para a história, o primeiro relato que a gente tem dele é de que ele foi esquecido, né? Ele era o não contado,
ou o não lembrado, alguém já vai dizer: ai, só de você falar isso me deu um nó na garganta e me deu vontade de chorar. Pois é, eu estou ministrando essa clínica da alma exatamente para você superar esse tipo de coisa, esse tipo de pensamento, de sentimento que talvez acompanhe você ao longo da sua vida inteira. Eu não quero, em nome de Jesus, que você tenha dó de si mesmo. Esse é um sentimento muito ruim que você tem que abandonar, que você não pode mais alimentar, tá? Você vai abrir mão desse seu lugar de vítima da vida, tá? Escuta o que eu estou falando. Bispo, você não tem piedade, você não tem dó de falar com essa franqueza, com essa dureza. A verdade liberta. Você não pode viver como vítima uma vida inteira. Eu vou citar textos da Bíblia ao longo da nossa clínica da alma que vão tocar a sua ferida, que vão tocar aquele lugar dolorido, onde talvez você já tenha apanhado, onde você tenha caído, se machucado. Bispo, eu nem me recuperei, e você vem me falar de uma história de um jovem que foi esquecido pelo próprio pai. E não foi só essa vez não, querido. Se você quer que eu te fale a verdade, ele não era uma pessoa assim lá das mais queridas. Aliás, muitos personagens bíblicos viveram assim, né? José também foi desprezado, os próprios irmãos venderam ele. No caso do Davi, quando ele foi enviado para a guerra, o pai mandou que ele fosse lá ver os irmãos. E os irmãos disseram: ah, você mesmo um intrometido. A gente diria da maneira como os mineiros falam, você é um enxerido. Você é um exibido. Os irmãos disseram isso para ele: você é um exibido, você sempre fica aparecendo onde você não é chamado. Foi assim que aconteceu com o Davi. Ele não era muito bem quisto. Entretanto, querido, Deus não abriu mão dele, não obstante as pessoas não terem muito prazer na sua companhia. Tanto é verdade que eu estou falando aqui de um rapaz que está dentro de uma caverna, se sentindo absolutamente só. Eu não falei agorinha? Ele perdeu tudo, só não perdeu Deus. O resto escapou pelo vão dos dedos. Está lá, sozinho, dentro de uma caverna, úmida, fria, solitário. Ele só não está tão solitário, meus irmãos, porque esses outros 400 acharam de lá. Eu penso meio que a contragosto, porque quando uma pessoa entra dentro de uma caverna, eu acho que ela não está querendo ser acompanhada, não. E vou dizer mais, hein? Se você é uma pessoa que tem o hábito de se encavernar, se você é uma pessoa que gosta desse tipo de encavernamento, né? Viver isolado, viver escondido, né? Eu prefiro ficar sozinho, porque pelo menos... Não, querido, você tem que enfrentar a vida. Você tem que enfrentar os teus inimigos, os teus medos. Você precisa enfrentar esses dilemas, esses problemas, até porque fugir deles não vai resolver. Você adia, chega um tempo, a vida é cíclica, você se depara de novo com eles outra vez. Não adianta você fugir, não adianta tentar escapar. Mais do que nunca você tem que aprender a enfrentar seus temores, seus medos, seus dilemas. Essa situação que o Davi está vivendo agora, ela é meio engraçada, porque talvez ele tenha pensado: vou para a caverna e vou ficar longe de tudo e de todos. Mal sabia ele que a família tinha ido para lá, que tinha uma porção de gente que conhecia ele, que também tinha ido para lá, e uma porção de gente desconhecida, que acabou indo para lá também. Então, se ele não quisesse estar cercado de parentes, eu acho que realmente naquele momento ele deve ter ficado bem insatisfeito, porque a parentela apareceu toda lá. E se juntaram a ele, além da família, essa mesma família que eu falei, que esqueceu que ele existia. Porque eu acho a Bíblia em alguns aspectos muito divertida. E pensa você, hoje eu estou tão mal que eu não quero ver ninguém. Aí quem que aparece lá? A família inteira, não é? De repente, se fosse só a família com quem ele não tinha lá um relacionamento muito legal. Por que, bispo, você está falando disso? Porque acabei de contar para você. Quando o pai foi mencionar, esqueceu ele de lado.
Quando os irmãos encontraram com ele, já teve lá uma animosidade entre eles. Agora, de repente, que a coisa já está muito ruim, está tudo muito agravado. Ele quer ficar sozinho, e eis que está lá aquele bando de gente. E olha, se fosse gente assim, tipo, elevada, não, querido. O povo que estava ali estava tudo na pior. Apertado, diz o texto, endividado. A minha Bíblia diz amargurado de espírito. Na sua Bíblia talvez esteja descrito de uma outra forma, mas aqui fala de aperto, endividamento, amargura de espírito. E se não fosse pouco, o Davi virou chefe de todos eles, não é? O texto diz que ele acabou por cabeça daquele grupo. Ele tinha uma certa liderança, né? Que aliás vai aparecer em muitos momentos da sua vida. Quando eu falo certa liderança, ele era um líder potencial, mas eu estou falando que em alguns momentos particulares ele despontou como líder, uma proeminência, apareceu, não é? Só que nesse momento aqui, querido, só tinha gente doente ali do lado dele. Então, eu quero que por um momento você se situe comigo dentro dessa caverna. Eu quero que você perceba o que está acontecendo aqui, porque nós temos centenas de pessoas que estão vivendo não só em dificuldade, mas elas estão sob forte pressão e debaixo de grande estresse. Eu peguei o texto, esse texto que nós acabamos de ler. Deixa eu ver a referência aqui que eu esqueci. 1 Samuel 2. Esse texto fala no original hebraico, pessoas sob forte pressão e estresse. O texto original, ele não fala em aperto, não fala só em endividado, ele fala mais, porque o hebraico fala mais do que o português. O texto fala que estas dezenas de pessoas estavam sob forte pressão, debaixo de estresse, devendo dinheiro a juros e na mão de vários credores. O texto original diz isso, que esse povo que entrou dentro da caverna tinha acumulado tudo isso com eles, forte pressão, dívida para vários credores, quer dizer, deve e não deve pouco, e não deve para um só, está debaixo de altíssimo estresse. No texto original fala que eles estavam com a alma atormentada, e está escrito aqui no hebraico original que provavelmente é porque eles haviam recebido maus tratos. Você que conhece um pouquinho da história que eu te contei, já entendeu. O povo estava vivendo debaixo do reinado de Saul, sob o governo dele. O rei Saul estava desorientado, ele cobrava impostos altíssimos das pessoas, além de maltratá-las. Ou seja, as consequências daquela doença mental, emocional, espiritual, todos aqueles males que o Saul carregava com ele, ele distribuía por onde ele passava, de maneira que não ficou doente sozinho, ele adoentou todo mundo que estava ali, inclusive o Davi, que está aqui com a sua alma em profunda agonia. E agora nós descobrimos que ele não era o único angustiado da história, tem aí pelo menos uns 400 que foram para dentro da caverna, que estão todos no pó, muito mal. Bispo, por que você está me contando agora não só o mal-estar do Davi, mas você ampliou e está falando do mal-estar coletivo daquele povo que estava encavernado junto com ele? Porque eu quero que você perceba, filho, filha, você que está me ouvindo, me vendo, que Deus ele continua agindo por detrás das circunstâncias, mesmo quando parece que tudo está fora de controle. Eu separei esse texto propositalmente e por direção do Espírito Santo, para que você entenda hoje, Deus ele está agindo através das circunstâncias, Deus está agindo por trás
das situações que você está vivendo, e ainda que você não consiga perceber essa caverna onde você pode ter buscado refúgio, Deus está tornando um campo de treinamento. Talvez a sua ideia fosse fugir do problema, e a ideia de Deus é: você vai encará-lo. A ideia de Deus é: eu não quero só arrumar um lugarzinho seguro para você deitar e se aquietar e dizer, vai passar, vai ficar tudo bem, é só deixar a coisa correr e nós vamos ver onde ela termina. Não é assim que funciona. Bispo, deixa como está para a gente ver como é que fica. Não é assim que as coisas vão se resolver. Deus me deu uma palavra enquanto eu orava por você, e Ele disse que Ele está agindo por trás dessas circunstâncias e através dessas situações, para que você possa celebrar algo maravilhoso, que eu vou chamar de algo novo da parte do Senhor. Estou profetizando um redirecionamento para a sua vida, em todos os aspectos, em todas as áreas. Eu estou declarando que Deus pode sim encontrar você dentro dessa caverna, que você está usando como um refúgio para se resguardar, e aonde Deus está pensando, vou fazer desse lugar um campo de treinamento, para tirar você com honra, para tirar você daí mais forte, para tirar você daí experimentada. Você vai sair maior desta situação. Recebe isso no teu coração. Você vai sair maior, você vai sair mais sábio, você vai sair mais forte, você vai sair mais cheia, você vai sair mais capaz, você vai sair treinada, habilitado, capacitada, forjado. Você vai sair daí preparado para coisas maiores, para obras maiores, para viver dias melhores. Ainda que no momento a circunstância pareça para você o fim da jornada. Não é fim coisa nenhuma. Deus tinha um futuro para aqueles homens que naquele momento não enxergavam luz no fim do túnel. Se você me perguntar o que aquelas pessoas deveriam estar enxergando naquele momento, eu penso, querido, o trem. Não havia perspectiva, não havia saída, era o fundo do poço, tanto para o Davi, como para aqueles companheiros dele, que entraram ali sem nenhuma perspectiva de mudança. Entretanto, nós conhecemos a história, porque já está escrita na Bíblia. Deus tinha preparado um futuro maravilhoso para aqueles homens encavernados. Ele ia transformá-los em poderosos homens de guerra. No futuro eles se chamariam os valentes de Davi. E o Davi seria um instrumento que Deus usaria para ensinar para eles ordem, disciplina, caráter. Eles precisavam de direção, e eles não tinham direção. Mas Deus tinha um plano, Deus tinha em mente: eu vou usar Davi, eu vou usar essa crise do momento, que na verdade é a somatória aí de uma porção de coisas que já vem acontecendo. Eu vou usar uma coisa ruim e extrair dela uma coisa boa. Eu disse para você semana passada que Deus faz isso. Ele extrai doçura da tragédia, tira a coisa boa da coisa ruim. Ele é capaz de transformar experiências amargas da nossa vida, coisas das quais talvez nós queiramos nos livrar e não estejamos conseguindo. Deus vai usar, querido, isso que você chama de um trauma, uma experiência de vida das piores possíveis, isso que você chama aí de um momento mais ruim, o tempo que eu nunca queria ter vivido, a história que eu queria que nunca tivesse acontecido. Estou profetizando, Deus vai pegar essa coisa amarga e vai transformar ela num testemunho, vai transformá-la num instrumento de glorificação, de edificação. Será que Deus consegue? Será que Deus pode transformar maldição em bênção? Até mesmo para mim, querido, eu não estou pregando essa mensagem para outra pessoa não, é para você mesmo. E eu quero que você saiba que assim como Davi, é possível você descer
derrotado lá no fundo do poço e ser levantado pela mão forte do Senhor. Aliás, é o que eu estou profetizando que vai acontecer a partir desse momento. Ainda que você desça derrotado no fundo do poço, você vai levantar os teus olhos e você vai descobrir que Deus esteve com você o tempo todo e que Ele é poderoso para levar você para um lugar de honra, onde você nunca esteve antes. Bispo, o que é que você está dizendo? Não estou dizendo, eu estou profetizando. Ainda que você tenha descido derrotado no fundo do poço, levanta teus olhos agora em nome de Jesus, e você vai descobrir que o tempo todo Deus tem estado junto de você, e que Ele tem conduzido por meio de circunstâncias que você não entende. Ele tem conduzido os teus pés, a sua vida, ao lugar de honra, onde Ele quer estabelecê-lo. Isso é profecia. Eu vou repetir pela terceira vez, é uma profecia. Ainda que você esteja nesse momento, aparentemente descendo derrotado para o fundo do poço, você vai levantar os teus olhos em nome de Jesus, e você vai perceber e descobrir que Deus tem estado com você o tempo todo, e Ele permitiu, porque tem o controle de toda a circunstância, que você fosse a esse lugar de amadurecimento, de experiência e de transformação pessoal. Eu não vou dizer que foi um momento crítico da história apenas do Davi, porque pode ser que esse seja um momento crítico da sua história. Talvez eu esteja aqui contando a história para você, usando Davi como personagem, e você esteja se vendo nele. Bispo, eu penso que eu seja essa pessoa, porque tudo que você usa aí como exemplo descreve algo que eu vivi ou estou vivendo. Você sabe, querido, que foi naquele lugar ruim, dentro daquela caverna úmida e fria, num momento desfavorável, que o Davi tomou uma decisão. E você sabe, querido, que a decisão que ele tomou foi a mais certeira. Dentro da caverna, cercado daquele povo derrotado, ele tomou uma decisão absolutamente certeira. Ele decidiu: eu não vou voltar atrás, e eu vou tirar dessa situação na qual eu já estou o melhor que eu puder. Você pode receber isso como um conselho? Não volte atrás e tire dessa situação o melhor que você puder. Isso não depende apenas de Deus, isso depende da sua escolha também. Você pode sair dessa caverna e ir para outra, e de caverna em caverna você pode viver mais um tempo aí da sua história, enxergando, quem sabe, apenas a parede úmida e fria dessa circunstância que parece não ter saída. Aí eu venho com uma palavra profética, que pode parecer sem sentido para você que está vivendo, experimentando na pele o dia mau. Uma coisa é a gente falar para o outro da dor, outra coisa é você sentir ela na própria pele. Uma coisa é você dizer: eu ouvi alguém dizer, outra é eu vivi. Eu não estou contando a história de ninguém, eu estou falando da minha própria experiência. Foi o que aconteceu com Davi. Ele estava dentro daquela caverna e ele tinha o poder de decidir o que eu quero para a minha vida nesse momento. Ele podia querer uma saída, ele podia querer uma solução, ele podia desejar de toda a força do seu coração uma mudança, e foi o que ele fez. Ele fez a escolha mais certeira. E se você me pergunta qual, o tratamento poderoso e transformador que vem do Senhor. Como é que você sabe, bispo, que ele aceitou o tratamento de Deus? Porque eu conheço o livro de Salmos.
Ali nos Salmos está registrada a história e os momentos, as fases que o Davi viveu. Eu sempre prego isso. A vida é cíclica, ela não é feita de um tempo só. Os tempos vão se alternando, as coisas vão mudando. E se a gente tem sabedoria de Deus, a gente vai tirando de cada ciclo o melhor. Bispo César, cada circunstância, ou cada época, ou cada temporada da vida pode ser diferente? Normalmente é. A vida, ela repete algumas coisas para nós termos a chance de acertar na onde nós erramos. Mas ela vem trazendo sempre algumas novidades. E eu queria que você tivesse aberto tanto as novas oportunidades que Deus está lhe dando, porque elas estão acontecendo. Eu creio no meu espírito que redirecionamento de vida é uma nova oportunidade que Deus está dando a mim e a você, para nós corrigirmos aonde nós erramos e acertar aonde Deus está possibilitando mudanças profundas na nossa vida. Quando eu leio os Salmos, eu enxergo pelo menos 3 momentos diferentes na vida do Davi. Eu vejo claramente no Salmo 142, Davi prostrado, um tempo sombrio, ruim de se viver. No Salmo 57, parece que ele não está prostrado, a impressão que eu tenho é que ele está ajoelhado, ele está reagindo, ainda que com uma certa dificuldade. Mas quando a gente chega no Salmo 34, que eu inclusive li semana passada, nós percebemos um Davi que está de pé, disposto a continuar, ainda que a vida tenha sido bastante difícil. Se você tiver um tempo, leia todo o Salmo 57. Ele faz parte desse período aqui da vida do Davi, o Salmo 57. No título do Salmo está escrito que ele foi escrito quando Davi fugia de Saul. Na fuga da caverna, ele salmodiou que ele encontrou socorro da parte do Senhor quando ele estava diante dos seus inimigos. Ele escreveu isso no Salmo, eu acho de uma beleza extraordinária. Está no Salmo 57, no versículo 1. À sombra de tuas asas eu me refugio, até que passem as calamidades. Olha que retrato maravilhoso da vida como ela é. À sombra de tuas asas, disse Davi, eu me refugio até que passem as calamidades. Quer dizer, tem calamidade, tem assombro, tem aquela temporada ruim, e ela pode durar um pouquinho, porque aqui ele dá a entender que existe um tempo de espera. À sombra das tuas asas eu me abrigo, até que esse momento mal passe, até que essas coisas ruins cessem. A minha oração é para que você se posicione corretamente na presença de Deus. Bispo, no começo dessa mensagem eu acho que eu estava prostrado, como alguém que levou uma rasteira da vida e caiu. Mas ouvindo essas palavras de encorajamento, talvez eu me sinta agora, nesse momento, alguém que está ajoelhado. Eu estou reagindo, eu estou encontrando forças no Espírito e na palavra para me reerguer. Isso é maravilhoso, faz parte do processo no qual Deus tem nos colocado e nos tratado. Ele nos pega caídos, Ele vai nos renovando na força do seu poder com graça e misericórdia, e nós nos ajoelhamos. Não é o fim da história ainda. Para quem aspira sair correndo, nós ainda temos que nos erguer de novo e nos firmar sobre os próprios pés. Mas se você está dentro desse processo de restauração, de reconstrução, isso vai acontecer. Quando eu leio o Salmo de número 57, eu ainda percebo o Davi assim um pouco deprimido. Lê o Salmo todo e você vai ver, mas ele não está mais caído no chão. A impressão que eu tenho é que ele está
de joelhos e olhando para o alto, não mais para si mesmo, para o alto, não mais para si, para o alto. Isso é muito importante para quem está num processo de restauração. Você lembra que eu falei de uma vida ferida se tornar uma vida voltada para dentro de si mesma, valorizando demais a própria dor? Chega um tempo na nossa vida, querida, em que nós temos que parar de olhar para dentro de nós, tirar os olhos do ego, de dentro de nós, do próprio umbigo, para nós enxergarmos Cristo, sua graça, sua cruz, o poder do Evangelho transformador, que pode mudar a nossa história completamente, se nós nos rendermos, de fato, à graça transformadora, ao Espírito Santo. Ele está trabalhando nesse momento, aqui e agora, para que você não tenha pena de você mesmo, mas para que você tenha coragem de mudar. Querer mudança não é mudar, sentir necessidade de mudança não é mudar. Bispo, eu estou orando pela mudança. Orar pela mudança não é mudar. O que é então mudar? É mudar. É uma decisão que você toma, é uma posição que você assume na presença do Senhor, dizendo: Deus, daqui eu não arredo meu pé, para trás eu não volto de jeito nenhum. Eu só preciso da tua graça para eu acabar de ganhar forças e levantar, e a partir daqui, desse ponto de mudança, avançar para viver o novo que o Senhor tem preparado para a minha vida. Isso é um processo, bispo? É um processo que vale a pena ser vivido, ainda que ele seja difícil enquanto ele está acontecendo. Bispo, quando você propõe uma clínica da alma, você tem consciência de que você vai entrar em lugares de sofrimento, de dor, de lembranças, de memórias, e que tirar pessoas desse lugar é desafiador. Eu sei porque eu já estou há 27 anos no ministério, e eu sei que muitas pessoas, até com o que é ruim, elas se acostumam. Algumas pessoas, elas sentem dó delas mesmas. É como se elas, de alguma forma, criassem uma certa afeição por esse lugar de vergonha, onde as outras pessoas passam os olhos e dão atenção e demonstram interesse, uma certa piedade. É como se elas jogassem algumas migalhas de atenção e a pessoa se fartasse daquilo. Você não precisa disso. Você não precisa das migalhas que caem de uma mesa, porque você tem um banquete que o próprio Senhor preparou para você, onde você pode sentar, há um lugar de honra, onde você pode se sentar como filho, como filha do rei, onde você pode se deleitar de toda a provisão, de toda a providência, de toda a bênção que o Pai tem preparado para você. Não aceite viver de migalhas. Você não precisa se conformar com o mínimo, quando Deus de toda abundância tem apontado para você um ponto de mudança e dizendo: como é seu nome? Eu vou redirecionar a sua vida. Eu vou dar para ela significado, eu vou dar para ela sentido, eu vou te dar motivação, eu vou te dar uma força que você não tem, para que você seja capaz de querer. Por que você está falando de querer, bispo? Porque tem pessoas que não vivem porque não querem de verdade. Então a minha oração hoje, meu irmão, minha irmã, é para que Deus te faça querer. Bispo, e se for ajoelhado, que seja melhor do que caído. E se eu ainda, bispo, não consigo correr a carreira, mas se você está de pé, louvado seja o Senhor, porque no começo da pregação, você estava no pó, no meio da mensagem eu te vi reagindo. Queira Deus que quando eu estiver orando a oração final, você esteja de pé, junto com o Davi, e com todas aquelas pessoas que podem cantar comigo hoje, o versículo 1 do Salmo 34.
Bendirei ao Senhor em todo tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Isso aqui é uma mudança significativa, viu, querido? Esse homem que está dizendo: venham bendizer o Senhor comigo, porque eu vou cantar para sempre, em todo tempo se ouvirá um louvor na minha boca. Mas não foi assim o tempo inteiro não, viu? Deixa eu te dizer, esse homem das cavernas, que não via luz no fim do túnel, agora está como um arpista, tocando com alegria. Você leu comigo esse salmo? Nosso último encontro. O homem das cavernas aqui, sendo restaurado pelo poder de Deus, escreveu um salmo e disse assim: para todos os que estiverem preocupados, provai e vede que o Senhor é bom. Sabe que me ocorre uma canção? Se fosse um culto com a banda, com todo mundo aqui, eu ia cantar aquela canção que diz assim: diga para os temerosos, não há nada a temer, poderoso é o teu Senhor quando clama seu nome, Ele então virá. Que lindo! Se nós estivéssemos num culto, eu ia propor: igreja, vamos cantar essa canção agora. É Davi dizendo entre os preocupados da caverna: provai e vede que o Senhor é bom. É como se ele estivesse levantando no meio dos endividados e dizendo para todas aquelas pessoas: temei ao Senhor e ao seu poder, porque nada falta para aqueles que o temem. Eu fico imaginando aqui o Davi dizendo para as pessoas descontentes, porque o texto diz que tinha muita gente descontente na caverna: nada falta para aqueles que buscam ao Senhor. Os filhotes dos leões, eles sentem fome e falta, mas aqueles que temem ao Senhor são sustentados, são alimentados. Você sabe como o Davi terminou esse salmo, especialmente o 34? Na verdade ele não terminou, ele concluiu um pensamento numa determinada altura do salmo. quando a gente leu, ele disse: muitas são as aflições de um justo, porém de todas o Senhor o livrará. Que coisa extraordinária! Se eu estivesse num culto, eu queria cantar. Se eu estivesse aqui com os meus irmãos, eu diria: vira para o lado e profetiza na vida do teu irmão. Muitas são as aflições de um justo, mas de todas as tuas aflições, o Senhor te dá o livramento. Bispo César, por que Deus permite que tais coisas aconteçam conosco? Olha, querido, se Deus tem permitido, é para o teu bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem prazer no sofrimento? Não, não tem. Mas o fato é que nós estamos no mundo, e no mundo tereis aflições. E aí, bispo, se Deus permitir, querido, passa em fé, passa cantando, passa orando, passa semeando. Não é o que você tem aprendido? Toma uma posição. De repente você vai ter que admitir, embora tenha lá o seu orgulho próprio, esse orgulho próprio aí é que eu estou orando para Deus botar por terra. Eu necessito, pronto, eu sou um necessitado. Houve um tempo da minha vida em que eu achava que eu me bastava, que eu podia tudo, que eu era suficiente e capaz, até eu aprender e Deus me colocar na moenda, me quebrantar, me quebrar, porque Deus sabe como quebrar o eu, que confia em si. Ele sabe como tratar conosco na nossa arrogância, na nossa prepotência, quando nós achamos que nós somos demais. Deus entra em cena e diz: eu vou te ensinar a aula da dependência. E a primeira coisa que eu quero que você entenda é que, como todo mundo, você precisa. E honestamente, eu vou te dizer, meu irmão, minha irmã, nós vamos ter que admitir, em algum momento da vida,
que nós precisamos de ajuda. Esse é o melhor momento para você admitir: eu preciso de ajuda. Assim como qualquer pessoa, eu quero me colocar diante do Senhor em humildade e dizer: Senhor, eu tenho que aprender. E eu quero estar diante do Senhor hoje como quem tem um coração ensinável e dizer: ensina-me, trata comigo. Deus, eu preciso de Ti. Eu não quero andar de caverna em caverna, batendo cabeça. Eu quero aprender nessa que eu já estou, porque eu já estou nela. Eu não quero que o Senhor tenha que desenhar na programação mais uma caverna, aonde eu vou entrar, cabisbaixo, sofrendo. Não, eu quero aprender nessa que eu já estou. Senhor, a situação não está boa, então me ensina, que é para eu não voltar para esse lugar de novo. E olha, quer saber? Também não quero sair dessa situação sem ter amadurecido, sem ter crescido. Para de lutar contra aquilo que Deus planejou ser tratamento para a tua alma. Aí Deus quer tratar, você fica lutando. E aí, querido, sai de uma caverna, entra na outra. Sai de uma caverna, entra na outra. Não, se renda. Diga para o Espírito Santo: Senhor, eu não vou lutar. Eu já estou dentro da caverna, então é nessa mesmo que eu vou aprender. Me transforme. Transforme minha maneira de pensar, minha maneira de sentir, minha maneira de agir. Muda-me, Senhor. Não importa, filho, filha, se essa caverna que você está é espiritual, emocional, sentimental, familiar, física, financeira. Todos nós passamos por crises. E não é vergonhoso dizer que eu estou passando por uma delas. Todo mundo passa. Eu só queria que você soubesse que enquanto eu orava por você, Deus me disse que Ele ainda não terminou essa obra. Só que os seus sentimentos não podem ser maior que o seu discernimento. O que eu faço, bispo? Aprende com o Senhor. Os teus sentimentos, eles não podem ser tão fortes a ponto de te cegar. Bispo, mas a minha dor, a sua dor está cravada na cruz. É que a vergonha também está cravada na cruz. Mas é que é muita humilhação. Eu queria que você entendesse que o meu passado não foi fácil, mas o teu passado também está crucificado com Jesus. O teu hoje, o teu amanhã, todos os teus dias estão diante do Senhor. E Ele morreu naquela cruz para fazer de você um mais que vencedor em todas as coisas. Esse sentimento não pode ser tão forte a ponto de confundir o teu discernimento. Quando você fala de sentimento, bispo, do que você está falando? Sentimento de fracasso, vergonha, incapacidade? O que o Davi sentia naquele momento em que tudo terminou em nada? Ele se sentia pior das criaturas, um fracassado. Mas, querido, se você tiver que descer esse vale como um fracassado, para sair dele como um mais que vencedor, transformado pela palavra e pelo poder do Espírito Santo, pois vale a pena você se render ao tratamento que o Espírito Santo está te oferecendo. Ele me ofereceu e eu aceitei, porque antes de pregar essa palavra para você, Ele pregou para mim mesmo. Eu não sei como é que está seu coração nesse final de ministração, mas eu quero encorajar você a tomar uma decisão a seu favor. Não lute contra. Não tente resistir ao trabalho de modelagem, de transformação que o Espírito Santo quer fazer, porque isso só vai fazer o ciclo repetir. Se você não deixa tratar agora, daqui a pouco volta de novo nesse mesmo lugar para fazer a recuperação da matéria. Melhor você aprender agora, já que você já está dentro da sala de aula e o Espírito Santo já está trabalhando na sua transformação. Você sabe que quando uma alma se converte, acontece um milagre. Mas eu vou dizer para você que
A conversão é um milagre do momento, mas a transformação de uma pessoa num crente verdadeiro em Jesus não é uma coisa que acontece assim, num piscar de olhos. Leva uma vida inteira. Então, siga a partir daqui. Seja forte para confessar: eu sou fraco. Seja forte para confessar: eu sou fraco. Eu não consigo. Posso tudo, mas é naquele que me fortalece. Separado dessa fonte de poder, eu sou incapaz, eu sou impotente. Só que a graça faz isso quando você permite. Eu quero fazer uma pergunta para você para concluir a minha ministração desta noite. Talvez você esteja me vendo de dia ou de tarde. A ministração sempre é exibida à noite. Quero fazer uma pergunta para você. Para onde você se volta quando o seu mundo desmorona? Para onde você corre quando tudo dá errado? O que é que você faz quando não tem mais perspectiva alguma? Talvez você responda: bispo, como todas as pessoas, na hora em que tudo falha, eu busco um refúgio, alguém que me ouça, alguém que se importe, alguém que me compreenda. Na pior das hipóteses, eu procuro uma caverna onde eu posso me esconder, alguém para quem eu possa contar minhas dificuldades, embora às vezes me falte coragem para abrir o coração e falar tudo o que eu estou sentindo. Davi foi corajoso, porque ele foi falar com o santo, santo, santo. Na hora mais escura da vida dele, ele buscou Deus, a luz eterna. Ele buscou em Deus um lugar onde ele pudesse descansar e se recuperar. Ele estava encurralado, ferido, desanimado, quase sem força, a ponto de jogar tudo para o alto e assumir: acabou. Mas ele não fez isso. Ele se voltou para o Senhor e disse: Deus, em ti está o meu refúgio, ajuda-me. Esse ato de humildade faz do pequenino guerreiro um gigante. A gente conhece normalmente Davi naquele momento em que ele era praticamente um anão perto do Golias. Mas depois que conhece a história toda, a gente descobre que a gente achava ele grande sem conhecê-lo, mas no fundo ele era muito maior. Não por causa da sua força humana, mas por causa da sua espiritualidade. Havia uma força interior em Davi, que eu sei de onde vinha. É da onde vem toda a minha capacidade. É da onde vem toda a sua energia. E eu não estou falando de força humana. Estou falando do poder de Deus. Estou falando da graça absoluta que emana do Cristo ressuscitado e nutre eu e você com vida. Todos nós precisamos desse lugar de proteção. Esse esconderijo está aberto. É para mim e é para você. Talvez você hoje precise mais do que nunca de um refúgio, de um lugar seguro, onde você possa se esconder. Normalmente, quando eu prego uma mensagem como essa, algumas pessoas dizem: eu não sei se eu consigo, porque são tantos anos vivendo debaixo dessa aflição de alma, é tanto tempo que eu tenho vivido prisioneiro de pensamentos e sentimentos, que eu já não sei se sei ser livre de novo.
eu vou dizer para você, confia absolutamente na graça, porque o que nós estamos falando aqui não é algo que depende de você exclusivamente, a não ser na decisão. Deus não pode decidir por você, eu também não. O poder de decisão, esse é exclusivo. Eu queria orar com você, principalmente se você se sente culpada, se você se sente envergonhado por causa da sua fraqueza, por causa dos teus erros, das tuas incapacidades. Eu quero orar com você principalmente se você, depois de me ouvir, se sente pequenininho. Eu dei esse exemplo aqui, diante dos gigantes que te cercam de todo lado. Bispo, é que você não sabe o que as pessoas estão dizendo. Não importa. Não importa, não é hora de nós pensarmos no que os outros pensam. Agora é hora de nós pensarmos e nos interessarmos por aquilo que Deus diz. E eu sei que pensamentos, diz o Senhor, a teu respeito. Eu sei que pensamentos eu tenho a teu respeito e são pensamentos de paz. Eu quero dar a você aquilo que você está esperando, diz o Senhor. Talvez você esteja cercado de muitas acusações, porque o acusador, ele trabalha dia e noite para fazer com que nós sejamos resistidos, que fiquemos paralisados, impedidos de ir ao encontro daquilo que Deus tem para nós. Querido, eu não vou dar ouvidos para as acusações do inimigo que acusa dia e noite, porque eu escolhi dar ouvidos à voz do Espírito Santo. E nesse momento ele está falando comigo sobre perdão, não sobre culpa, sobre encorajamento, não sobre desistir de promessas que Deus tem para nós. Eu vou finalizar orando, com base numa declaração do apóstolo Paulo. Ele disse assim: eu não julgo que eu alcancei todas as coisas, mas uma coisa eu vou fazer. Isso aqui é decisão, poder de decisão, ponto de mudança. Eu não julgo que eu alcancei todas as coisas, mas uma coisa eu faço. Não é o bispo que vai fazer, não é o pastor, não é o bispo, não é o padre, não é ninguém. Quem vai fazer isso sou eu. É a minha escolha, é o meu poder de decisão, é o uso do meu arbítrio. Uma coisa eu faço, disse Paulo, esquecendo das coisas que estão ficando para trás, eu estou correndo para as coisas que estão à minha frente, adiante de mim. Até porque eu não vou viver de passado. Deixa o passado passar. Eis que tudo se fez novo. Nesse ponto de mudança, eu escolhi mudar. E se você disser, bispo, se eu pudesse eu já tinha mudado antes. Eu não estou falando, querido, da sua capacidade. Estou falando da graça de Deus. O poder de Deus nos habilita a viver o que foi planejado. E se você me perguntar, o que foi planejado? Eu posso lhe garantir, a escravidão não foi. Sua vergonha, ela não está nos planos. O que está na mente do Pai, e eu sei que pensamentos eu tenho a teu respeito, é que você tenha paz e viva de verdade na plenitude daquilo que eu preparei para te dar. Vamos orar juntos. Pai, eu me alegro na tua presença, porque a tua palavra lançada não volta vazia, ela faz aquilo que está no teu coração e ela sempre opera maravilhas depois que é liberada. Ela produz fé. E eu creio, Senhor, que depois de ter pregado esta palavra, o coração de muitas pessoas voltou a sonhar, foi despertado, passou a crer e a esperar em algo novo que o Senhor pode e vai manifestar por conta da tua graça. Eu sei que o Senhor não poderia fazer se não houvesse consentimento. Eu sei que o Senhor não realizaria se não houvesse o endosso da fé. É com a fé com que nós nos aproximamos do Senhor, que nós somos
atendidos, socorridos, abençoados. Quantas vezes o Senhor disse: vai, a tua fé fez isso. Hoje eu quero dizer e profetizar: a tua fé alcançou, a tua fé recebeu, a tua fé experimentou, a tua fé tocou na orla, no manto poderoso do Senhor. Eu quero declarar, Senhor, virtude de cura, virtude para libertação, virtude para transformação. Com a tua mão forte e poderosa, com a tua destra, Deus, redireciona a vida, os passos, a história desse homem e desta mulher. Não é impossível para aquele que crê, e tudo é possível para aqueles que creem, e nós somos os que creem. É por isso que nós estamos diante da tua face, na tua presença, buscando nesta hora. Faz, Espírito Santo, aquilo que sozinhos nós não somos capazes de fazer. Nós não confiamos na nossa capacidade humana, mas nós nos rendemos à tua graça e ao teu poder sobrenaturais, para que algo novo rompa nesse encontro, que seja transformador, que seja marcante, que seja, Deus, para sempre, segundo a vontade do Senhor. Espírito de Deus, não há passado, não há história, não há dor, não há crise, não há circunstância, não há mal que perdure para sempre, quando a tua espada desembainhada está cortando, desligando, movendo a tua mão. Espírito Santo de Deus, nada vai permanecer no lugar onde estava. Espírito Santo, faz uma varredura, faz uma obra poderosa de transformação, abala tudo aquilo que tem que ser abalado, sacode, derruba, destrói, desfaz, aniquila, apaga definitivamente da mente, do coração, todo o registro, toda lembrança, todo sentimento, toda situação, tudo aquilo, Deus, que é do passado, tudo aquilo que pode ser desta hora. E quem sabe, Deus, por ansiedade, essa pessoa já esteja sofrendo até do mal que nem aconteceu. Livre-a, em nome de Jesus, das amarras, da ansiedade, da preocupação. Espírito Santo de Deus, agindo o Senhor, quem impedirá? E se o Senhor desejou, quem vai resistir? E se o Senhor autorizou, ninguém vai impedir. Eu estou profetizando: seja liberado do céu para a terra, estabelecido segundo a tua vontade, dentro desse coração, nessa mente, sentimento, vontade. Seja, Deus, na carne, nos ossos, nos nervos, no sangue, no físico, seja no emocional ou no espiritual. Seja, Deus, no natural ou não, eu digo que em todas as esferas, em todas as realidades, faz essa varredura, Senhor, deixa marcas profundas de transformação, onde a sua mão, a sua gloriosa mão está tocando agora. E a minha oração será, Deus, de adoração e gratidão, por todo o bem que o Senhor operou. Eu sei que está acontecendo, eu sei que o Senhor está fazendo, há um testemunho no meu espírito de que está acontecendo algo novo, segundo o teu propósito, segundo a vontade do Senhor. Está rompendo e acontecendo aquilo que o inimigo, o mundo, a vida, o diabo não foi capaz de deter ou segurar. Eu te agradeço, Espírito Santo, porque há poder no nome de Jesus para estabelecer nesse momento tudo aquilo que é teu decreto, tudo aquilo que é tua vontade, tudo aquilo que é teu querer. Faz assim, cada vez maior, infinitamente mais, além do que esta vida pensou, sonhou, imaginou. Faz segundo a tua graça, porque é nela que nos apoiamos, é dela que dependemos, e é nela que nós nos firmamos, aqui, agora e sempre, no nome do teu Filho Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Nós estamos terminando o nosso encontro com o coração agradecido. Eu, particularmente, muito satisfeito por ter podido compartilhar essa palavra do coração de Deus, que me abençoou tanto enquanto eu estava meditando e estudando lá na minha casa, e que agora eu sinto assim um prazer, uma alegria ainda maior, porque eu dividi com você
Até então, talvez fosse alguma coisa que eu soubesse profeticamente. Agora é algo que nós sabemos no Espírito, em nome de Jesus. Que essa boa semente produza 100 vezes mais, para a glória do nome de Jesus, na tua vida, na tua casa, em todas as áreas aonde caiu a boa semente, a preciosa semente. É a melhor parte, a que não pode ser tirada. Eu me alegro em saber que na sua casa, na sua vida, na sua alma, agora há uma semente de transformação. Uma palavra enviada lá do céu, da parte do Senhor, para a sua transformação e para a sua bênção. Eu estou me despedindo com muita alegria por ter vivido esse momento, mas com muita expectativa de no nosso próximo encontro nós darmos mais alguns passos e experimentarmos um pouquinho mais dessa graça sobrenatural do nosso Senhor. Eu quero deixar para você um abraço apertadíssimo, como eu brinco com a igreja, de 3 voltas e meia, e já estou com saudade, na expectativa de te encontrar outra vez na próxima terça, se assim Deus permitir. Um grande abraço, fiquem todos abençoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém?